Bem-vindos ao programa CPLP na GMN para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países de língua portuguesa. Foi inaugurado esta quinta-feira um balcão único no posto administrativo de Maliana para facilitar o acesso da população aos serviços públicos. O novo espaço pretende simplificar o atendimento administrativo, tornando-o mais rápido e acessível e aproximando os serviços dos estados dos cidadãos. Na cerimônia de inauguração, o primeiro-ministro deixou um apelo aos funcionários públicos. Usem bem esse sistema, evitem a falsificação de dados e de documentos. Vocês que trabalham aqui devem exercer as funções com responsabilidade e integridade. O ministro da Administração Estatal, Tomás Cabral, explicou que o balcão único funciona como um centro integrado de serviços do Estado, permitindo tratar documentos sem recurso a intermediários. O balcão único facilita o acesso aos serviços e aproxima a governação do povo. O sistema permite que o cidadão entre, retire um número e trata dos seus documentos sem necessidade de intermediários. A representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Katina Argueta, sublinhou que o sucesso da iniciativa dependerá também da qualidade do atendimento prestado. Este é um marco muito significativo e uma iniciativa da qual todos devemos sentir orgulho. No entanto, o sucesso não depende apenas da infraestrutura, mas, sobretudo, do compromisso contínuo em garantir serviços de qualidade e que respondam às necessidades dos cidadãos. O presidente da Autoridade Municipal de Bobonaro, Paulo Muniz Maia, agradeceu o apoio do governo e do PNUD. Embora este edifício seja pequeno, a partir de hoje os nossos cidadãos já podem tratar aqui os seus documentos. O governo já instalou balcões únicos em vários municípios, entre os quais Manatuto, Baucau, Liquiçá, Aileu, Manufahi, Covalima, Bobonaro, Atauro e Raioa, estando prevista a expansão para outras regiões do país. A iniciativa visa alargar o acesso a serviços públicos em todo o território nacional. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste, Jorge Manuel de Arrozo Serrano, apelou esta semana aos empresários para que não aproveitem a crise no Médio Oriente para especular com os preços de combustíveis e de outros bens essenciais. Desde o início do conflito entre Israel e Irão, tem-se registrado um aumento do preço dos combustíveis em postos de abastecimento de Dili e noutras regiões do país. Em alguns pontos, a subida já ronda os 10%. A situação tem gerado preocupação pública e já foi debatida no Parlamento Nacional devido ao possível impacto do preço de outros produtos de consumo. Ainda assim, a empresa importadora Eto garantiu no início do conflito a existência de reservas de combustível suficientes para os próximos 6 meses. O presidente da Câmara Comércio e Indústria de Timor-Leste reconhece que se trata de uma situação com reflexos globais, mas defende que as empresas devem atuar com responsabilidade. Esta é uma situação de caráter mundial, devido ao conflito do Médio Oriente. Todos acompanhamos de perto e esperamos que seja temporária. Confio nas empresas importadoras e nos timorenses, e sei que não vão explorar a população. O problema do combustível pode impactar setores como transporte público e eletricidade. A CCTL continuará a dialogar com o governo, mas apela às importadoras para que se não aproveitem desta situação para aumentar preços e causar sofrimento à população. O ministro do Petróleo e Recursos Minerais revelou que já houve coordenação com a Timor-Gap, autoridades nacionais e empresas importadoras para preparar medidas preventivas caso o conflito no Médio Oriente se prolongue. O Banco Mundial advertiu esta semana para os efeitos do conflito do Médio Oriente na economia timorense, sobretudo devido à subida dos preços dos combustíveis.
Em Dili, o representante da instituição, David Friedman, afirmou que o aumento do preço do petróleo já está a refletir-se no custo da vida da população. Segundo o responsável, Timor-Leste continua particularmente vulnerável às oscilações dos mercados internacionais devido à forte dependência da importação de combustíveis, alimentos e outros bens essenciais. O aumento do preço do petróleo pode provocar a subida do preço dos combustíveis, fertilizantes e alimentos. Se continuar a subir, haverá impactos diretos na inflação e no custo de vida. A incerteza internacional pode ainda desencorajar o investimento e dificultar a diversificação da economia. O responsável defendeu também o reforço dos recursos energéticos nacionais e a diversificação da economia como medidas para reduzir a exposição do país a futuros choques externos. O Banco Central de Timor-Leste pediu aos cidadãos que continuam a utilizar a moeda de 200 centavos emitida pela instituição. O apelo surge depois de comerciantes e empresas estarem a recusar a moeda, na sequência de receios relacionados com a circulação de exemplares falsificados. A vice-governadora do Banco Central, Sara Lobo Brites, esclareceu que a moeda original continua válida e deve circular normalmente. O Banco Central informa que o Banco Central está ciente da preocupação do público com a rejeição da moeda de 200 centavos no mercado. Queremos reforçar que esta moeda é oficial e legal, por isso deve continuar a circular livremente. É a nossa moeda e não há qualquer razão para a rejeitar. A grande maioria das moedas em circulação no território é original. No dia 4 de março, o Banco Central publicou um aviso dirigido a negociantes, bancos e cidadãos informando que foram detectadas moedas falsas. Era nosso dever alertar o público para que todos estejam vigilantes, mas esse alerta não significa, de forma alguma, que a moeda original deva ser recusada. informa para retam fale reação ida Lassimo fale Osanebema original. A responsável criticou ainda a atitude de alguns comerciantes que entregam troco em moedas de 200 centavos, mas recusam recebê-las em novas transações. O negociante aqui Os negociantes dão troco em moedas de 200 centavos aos clientes, mas depois recusam receber essas mesmas moedas quando os clientes as voltam a usar. Isto é um comportamento contraditório e injusto. Não há qualquer informação que desvalorize ou invalide as moedas de 200 centavos. A moeda continua válida e legal e deve circular normalmente em todo o território. Relativamente às lojas que estão a recusar a moeda, estamos já a trabalhar com o Ministério do Comércio e Indústria. A partir da segunda-feira, vamos iniciar uma abordagem direta junto dos comerciantes para garantir que aceitam a moeda e que os cidadãos possam voltar a usá-la com confiança. Cidadãos temos confiança na FATIM, ele utiliza e tem 200 centavos. O diretor-geral do Ministério do Comércio e Indústria, Elias de Jesus Fátima, anunciou campanhas de sensibilização e admitiu a aplicação de sanções aos comerciantes que continuem a recusar a moeda. O Ministério do Comércio e Indústria está a colaborar com o Banco Central de Timor-Leste e outras entidades relevantes para proteger o interesse público e garantir um comércio justo e seguro. Vamos realizar ações de sensibilização junto dos cidadãos, especialmente dos comerciantes, para que continuem a utilizar a moeda de 200 centavos. Estamos também a coordenar com as instâncias legais para avaliar que sanções podem ser aplicadas às lojas que recusem a moeda. A 4 de março, o Banco Central e a Polícia Nacional de Timor-Leste anunciaram a detecção de moedas falsas de 200 centavos no mercado. O alerta gerou dúvidas entre comerciantes, levando muitos a recusarem também moedas autênticas. As autoridades continuam a investigar a origem das falsificações e reiteram que a moeda original mantém pleno valor legal. O secretário-geral das Nações Unidas apelou esta quinta-feira a todas as partes envolvidas no conflito com o Irão para que cessem as hostilidades e regressem às negociações.
Num discurso durante uma cerimônia de entrega de prêmios da paz na Turquia, António Guterres afirmou que os ataques militares em larga escala dos Estados Unidos e de Israel, bem como as retaliações iranianas, representam uma grave ameaça à paz internacional. The massive military strikes launched by the United States and Israel and the subsequent attacks by Os ataques militares maciços lançados pelos Estados Unidos e por Israel e os subsequentes ataques do Irã a tantos países que foram fortemente condenados ontem pelo Conselho de Segurança constituem uma grave ameaça à paz e à segurança internacionais, causam imensos sofrimentos aos civis. A região está a ser levada ao limite e as consequências estão a espalhar-se pelo mundo. Interrupção do comércio, aumento dos preços da energia e dos alimentos, aprofundando a segurança e da instabilidade e, como sempre, os mais vulneráveis são os primeiros e os mais afetados. A região e o mundo precisam desesperadamente de uma saída. Parar e promover o diálogo são a única solução. Exorto veementemente todas as partes a cessarem as hostilidades, a respeitarem o direito internacional, protegerem os civis e a regressarem imediatamente à mesa das negociações. A escalada do conflito no Médio Oriente e o encerramento do Estreito de Hormuz provocaram uma subida acentuada dos preços do petróleo, pressionaram os mercados globais e reforçaram receios da inflação à escala internacional. Guterres sublinhou que os efeitos do conflito já ultrapassam a região e atingem, sobretudo, as populações mais vulneráveis. Analistas admitem que as sanções dos Estados Unidos contra o Ruanda possam comprometer a missão militar ruandesa em Moçambique. Os Estados Unidos impuseram sanções às forças de defesa do Ruanda e a responsáveis militares ruandeses, acusando Kigali de apoiar o grupo rebelde M23 no leste da República Democrática do Congo. Washington exige a retirada imediata das tropas ruandesas da região. O governo ruandês rejeita, no entanto, qualquer apoio aos rebeldes. Segundo analistas, estas sanções poderão também afetar a presença militar do Ruanda em Moçambique, onde militares ruandeses apoiam operações de combate a grupos extremistas. The Rwanda Defence Force as a whole for its support to the M23 armed group, and we've extensively documented how RDF has provided logistical, financial, training, operational support to the armed group, but by sanctioning the army as a whole, that raises a lot of questions in terms of business, financial and other transactions with the army and how the sanctions will affect those. Em declarações à agência Reuters, o governo ruandês considerou as sanções injustas por entender que responsabilizam apenas uma das partes envolvidas no conflito. Kigali afirma estar disponível para retirar as suas tropas em simultâneo com a República Democrática do Congo, no quadro de um acordo de mediação liderado pelos Estados Unidos. As autoridades ruandesas acusam, contudo, o Congo de não cumprir compromissos assumidos, incluindo a promessa de cessar o apoio a milícias armadas. Um especialista das Nações Unidas rejeitou esta semana a justificação apresentada pelos Estados Unidos para a guerra contra o Irã e advertiu para o risco de maior desestabilização no Médio Oriente. O conflito intensificou no final de fevereiro com bombardeamentos conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel. Os ataques provocaram milhares de mortos e danos significativos em infraestruturas militares iranianas. Os Estados Unidos e Israel afirmam que o objetivo é travar os programas nucleares e de mísseis iranianos. O presidente Donald Trump voltou também a exigir a rendição incondicional do Irã. O relator especial da ONU para a promoção e proteção dos direitos humanos, Ben Saul, considera, porém, que esta justificação não encontra base no direito internacional. De acordo com o direito internacional, iniciar uma guerra preventiva para impedir outro país de adquirir uma arma nuclear ou outra arma perigosa não é lícito. Temos regras muito claras sobre a legítima defesa. Deve haver um ataque armado em curso ou um ataque armado iminente.
iminente. Iminente significa prestes a ocorrer. Há alguma flexibilidade neste conceito, claro, mas isto não se estende ao bombardeamento de um país quando este nem sequer possui a arma que diz temer, muito menos quando tornou qualquer decisão de a utilizar contra outro país. Iminente significa que interceptou uma ordem para que as forças armadas do Estado disparem uma arma em algum momento num futuro muito próximo. O Irão respondeu com novos ataques, agravando a instabilidade regional e provocando forte pressão sobre os mercados globais de energia e transportes. Internamente, a Guarda Revolucionária Islâmica reforçou o controle sobre os principais centros de poder. Ninguém sabe como é que isto vai acabar. E quando olhamos para a última série de intervenções lideradas pelos EUA, Líbia, Iraque, Afeganistão, todas foram desastrosas. Um número enorme de pessoas morreu nestes conflitos. As consequências foram totalmente inesperadas, pelo menos para aqueles que iniciaram as guerras, não para quem estudou o que geralmente acontece neste tipo de guerra. Portanto, em termos gerais, isto não melhora a segurança global. É uma receita para mais desestabilização, possível insurgência, fragmentação política dentro do Irão, desestabilização dos países vizinhos através dos fluxos de refugiados. Israel não é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear e é amplamente apontado como o único país do Médio Oriente com capacidade nuclear militar, embora nunca o tenha confirmado oficialmente. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.